Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alex Medina, estou começando esse canal a postar o primeiro vídeo do canal com a minha pessoa, né? Então, desde já eu quero pedir a Deus que abençoe vocês que estão me assistindo e peço perdão porque ainda não tenho costume de gravar vídeos assim. Então, esse é o primeiro e com o tempo a gente vai, né, aprendendo a lidar com isso. Eu quero ser bem tranquilo, bem natural, para começar esse primeiro vídeo, né? E dizer que eu agradeço a Deus pela bondade dele, pela sua misericórdia, por tudo que Deus tem feito na minha vida em todo esse tempo. E o intuito desse canal é, né, abençoar pessoas, abençoar vidas, né, passar um pouco daquilo que eu aprendi no meu tempo com Deus, no meu tempo de vida com o Senhor. E falar também de uma coisa, de uma paixão que tem pouco tempo, né, que eu comecei a apreciar, que é a leitura, né, livros, né, e que é algo que nos edifica muito. Né, e o primeiro e melhor livro que a gente pode ter em mãos e poder estar lendo, estudando, desfrutando, né, é a Bíblia Sagrada. Né? E por isso eu quero te incentivar a ter uma Bíblia, a ter a sua Bíblia, a estudar a sua Bíblia, ter várias Bíblias, né? Porque é o melhor livro que existe. E, né, também poder adquirir outros livros, né? Enfim, para você ter um melhor aprendizado, aumentar o seu conhecimento, né? Precisamente e profundamente nas coisas de Deus. Eu quero começar aqui falando de um tema da palavra de Deus, né? Eclesiastes 3, inclusive é uma campanha que está tendo na nossa igreja, na Assembleia de Deus Leão da tribo de Judá. E Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas ou todo o propósito debaixo do céu, né? Ou seja, há um tempo determinado de Deus para todo o propósito nessa terra. Então nada acontece por acaso, né? Eu acho interessante, tem um outro, né, um outro versículo que fala na palavra de Deus que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E não é por acaso que eu estou aqui. Né? Eu relutei muito para poder começar a gravar vídeos. E eu estava postando lá no canal, o nome do meu canal é o Elemento Surpresa, né? Ou Elemento Surpresa. E eu estava postando lá no canal apenas vídeos de eu tocando violão, algumas coisas assim, né, das minhas músicas, das músicas que Deus me deu. E agora eu resolvi falar, né, gravar esse vídeo para poder, né, poder conversar com alguém, poder, né, ter um contato assim mais próximo com a internet. E a primeira vez é mais difícil, né? Mas a gente acostuma, tá bom? Então, assim, o que eu quero falar basicamente, primeiramente, são de livros, né? De incentivar a leitura. Quem dera eu se alguns anos atrás, ou muitos anos atrás, quando eu era criança ainda, quando eu fui incentivado à leitura, se eu tivesse me dedicado, né? Mas eu não gostava. Eu fui uma pessoa que eu não gostava muito de estudar, né? Muito menos de ler. Então isso eu fui adquirir agora, já depois de mais velho, né? E eu quero incentivar as pessoas, quanto mais novas, é, jovens, crianças, né, a se despertarem para a leitura, para adquirir conhecimento, né? E com o passar dos anos, se você começa essa prática enquanto você é mais jovem, né, com o passar dos anos você vai ver o quanto de conhecimento você vai adquirir e vai poder se dar melhor na vida, né? Em tudo, né? Quando for trabalhar, no emprego, numa empresa, numa entrevista, né? No seu meio social, em qualquer lugar você vai ter, né, vocabulário, vai ter, né, ideias, né? Mas você vai sobressair, né? Nessa questão, uma pessoa que tem um conhecimento, né? Porque leu ao longo dos anos vários tipos de literatura e nós como cristãos evangélicos, né, aprofundando na palavra de Deus e nas leituras extra-bíblicas. Enfim, você pega um compêndio aí de várias literaturas
né? Aquilo que é ver aquilo que é bom para você, que a gente aprende, né? O que é bom, a gente procura olhar um todo, mas aquilo que é bom a gente guarda pra gente, o que não for bom a gente joga fora. E é isso. E eu quero começar aqui, vou pegar para vocês aqui mostrar um livro muito impactante, né? Que eu li, que é esse livro aqui. Esse livro aqui, eu não sei como é que vai sair aí na tela, é, não sei como é que vai ficar, talvez fique ao contrário as palavras, eu não... esse livro aqui, Até que Nada Mais Importe, do Luciano Subirá. Esse livro é tremendo, viu? Tremendo. É um livro maravilhoso, tá? É um livro tremendo, maravilhoso. Incrível esse livro. Luciano Subirá, pastor Luciano Subirá, né? É um dos pastores que eu acompanho, né? Gosto muito da palavra que ele traz. Desculpa. Então eu recomendo que vocês leiam esse livro. Muito forte, né? Falou muito comigo, me ensinou muitas coisas. E atualmente eu estou lendo, no momento, já li muitos livros aqui, mas no momento eu estou lendo. Esse aqui é a história do cristianismo, certo? A história do cristianismo. E estou lendo também, comecei a ler A Cultura do Jejum. Cultura do Jejum é do Luciano Subirá também. Então estou lendo esses dois livros agora no momento para poder, né, aumentar aí, ter mais aumentar o conhecimento, ter mais profundidade. São literaturas cristãs essa aqui, né, para aumentar o conhecimento. Você vai ver, quando você que não tem costume de ler ou que não tem essa prática, quando se despertar para isso, você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida, né? É o que tem feito na minha. E eu quero compartilhar que não tem sido fácil, não tem sido fácil, né? As lutas têm sido muito grandes, as batalhas têm sido enormes, são muitas coisas que a gente vem enfrentando, mas eu estou pedindo a graça de Deus aí para poder vencer, né? Deus tem derramado algumas as suas bênçãos, né? Tem nos dado alegria, graça, conforto, mas as lutas continuam. Então que a gente possa ficar firme, tá bom? Eu estou gravando esse vídeo, mostrei algumas coisas para os irmãos aí, né? Eu quero concluir, né? Já vou terminar, não vou gravar um vídeo muito extenso. Olha que palavra tremenda. Jeremias, no capítulo 52, é o seu último capítulo. No versículo 31, diz assim: No 30º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 25 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere. Falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que a dos reis que estavam consigo em Babilônia. Mudou-lhe as vestes do cárcere, e Joaquim passou a comer pão na presença todos os dias da sua vida. Aleluia. E da parte do rei da Babilônia lhe foi dado subsistência vitalícia, uma pensão diária até o dia da sua morte, durante os dias da sua vida. Olha que palavra tremenda. Deixa eu fechar isso. Olha que palavra tremenda, né? Muito tremenda essa palavra. Aqui eu não quero entrar na exegese do texto, mas aqui o que eu quero trazer, e é o que Deus coloca no meu coração, é um novo tempo, um novo momento. Eu acabei de dizer ali, de falar de Eclesiastes 3, que há um tempo determinado para Deus, para todas as coisas nessa terra, e esse é o tempo. Aqui nesse texto de Jeremias fala que Evil-Merodach, rei de Babilônia, ele libertou o rei Joaquim que tinha sido levado cativeiro. Se os irmãos conhecem um pouco da palavra de Deus e na Bíblia, você vai ver que há várias situações ali onde alguns do povo judeu, alguns líderes foram levados em cativeiros, como no tempo de Daniel, né, ali no livro de Daniel, quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, os seus compatriotas, Ezequiel, né, foram todos levados para a Babilônia, para serem cativos. E aqui é mais um rei que foi cativo, foi feito prisioneiro por um rei de um lugar estranho, de um povo diferente, né, que era Babilônia. E aqui nesse texto fala que chegou o tempo da liberdade, da libertação. Porque talvez você está no cativeiro nesse momento, no cativeiro espiritual,
num cativeiro emocional, né? Está passando por alguma dificuldade na área financeira, no casamento, né? Mas Deus, ele tem liberdade. Deus tem liberdade para mim e para você nesse dia, né? A gente não pode perder a nossa fé. A gente tem um Deus vivo, a gente precisa acreditar de coração. O problema é que muitos de nós, às vezes, deixamos de acreditar. Começamos a viver com dúvidas, porque parece que é demais, parece que o céu está muito alto, está muito longínquo, não dá para alcançar. Então, às vezes a gente começa a ter incredulidade no nosso coração. Um dia eu e você que aceitamos a Jesus, que levantamos a nossa mão, né, e aceitamos a Jesus, nós mudamos, a nossa mente foi mudada, a nossa mente foi transformada, o nosso coração foi renovado e nós temos um novo viver, um novo, né, aqueles que aceitaram a Jesus são nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. A gente precisa abraçar essa palavra que está na Bíblia Sagrada, né, na palavra de Deus. Então, assim, se tudo se fez novo, eu sou nova criatura, eu não vivo mais o passado. Eu tenho uma maneira diferente de viver, de agir, né? Ou seja, eu não sou melhor que as pessoas, que os ímpios, que os incrédulos, que as pessoas do mundo, mas eu preciso ser diferente deles. No que? No meu agir, na minha conduta, no meu falar, no meu pensar. Isso precisa emanar diferente no cotidiano, no dia a dia, para que as outras pessoas notem e vejam isso. Não porque eu quero aparecer, mas para que, né, a glória de Deus, a graça de Deus sejam vistas na minha vida. E muitas vezes, queridos, a única Bíblia, né, eu aprendi isso com o pastor, o arqueólogo Dr. Rodrigo Silva, que a única Bíblia, muitas pessoas, que a única Bíblia que elas vão ler é a nossa vida, o nosso testemunho. Então, há muitos escândalos por aí, e que nós não sejamos conhecidos pelos escândalos, mas pela graça, pelos milagres, né? Pelas bênçãos, que nós somos diferentes. Como é que nós somos diferentes? Se eu e você aceitamos Jesus, nos tornamos nova criatura, né? As coisas velhas já se passaram, nós temos um agir diferente, então eu sou diferente. Se alguém pisa no meu pé, eu não vou brigar com ele, né? Se alguém, né, entra na minha frente, está na fila do ônibus, eu não vou discutir com a pessoa, porque embora eu tenha o meu direito, a minha razão, mas eu não vou, eu sou diferente, eu tenho que agir como Deus agiu. A Bíblia diz que Jesus foi como ovelha muda ao matadouro, né? Foi assim que Jesus foi levado, né? Jesus não falou nada, Jesus tinha poder para fazer o que ele quisesse. Quando ele estava ali no jardim do Getsemane e chegaram os soldados para então, né, levarem a Jesus com pedaços de pau, com armas, né? Jesus poderia ter dado ordem aos anjos e os anjos acabavam com todo mundo ali, mas não, mas Jesus, né, ficou quieto, porque ainda não era o tempo. O tempo estava se cumprindo. Então, no momento que a gente precisa, o que a gente precisa aprender, que tem um tempo determinado por Deus para as coisas acontecerem. Então, a gente não pode querer passar o carro na frente dos bois. Às vezes o sofrimento está acontecendo, né? A situação está acontecendo, está tudo o contrário. Está difícil, está demais, mas a gente precisa agarrar em Deus. Nós somos nova criatura. Nós não podemos agir igual as pessoas do mundo. Nós não podemos buscar vingança como o mundo busca, porque Jesus diz, né, em nenhuma situação onde você requer a vingança, você tem que olhar para o que Deus diz, que Ele é o vingador, né? A justiça vem de Deus. O que a gente precisa fazer é apenas orar e crer que o nosso Redentor vai se levantar. Então, irmãos, que nós possamos acreditar cada vez mais no Senhor, não duvidando das suas promessas. Porque aqui, como nesse texto de Jeremias 52, do capítulo, a partir do versículo 31, que diz que viu Merodach libertou, ou seja, um rei inimigo, que estava mantendo um homem, um homem de Deus preso. Mas chegou um tempo que Deus deu o decreto e ele pôs esse homem em liberdade. E então o rei Joaquim pôde desfrutar das bênçãos, né? Ele foi se assentar à mesa junto com os outros. Então está chegando o tempo de nós, né, sairmos do fundo, sairmos, né, de trás das malhadas, como foi Davi, e ser colocados no lugar de honra, onde estaremos na presença, né, dos importantes, dos reis da terra. E Deus está fazendo isso comigo, com você, nesse dia. Eu sinto isso da parte de Deus, que é hora de nós reinarmos, né, juntamente com os grandes. Aleluia. E aqui a palavra de Deus diz isso, né, que o rei Joaquim passou então, né, mudaram as suas vestes, ora, roupas novas vieram para ele, né, ele foi
começou a comer pão, é que eu entendo que esse pão começou a comer pão na presença dos outros, são os banquetes, são, né, os banquetes maravilhosos, do melhor dessa terra. A palavra de Deus diz, se quiserdes e me ouvides, comereis do melhor dessa terra. Né? E foi isso que estava acontecendo na vida do rei Joaquim, aleluia. E ele ainda recebeu uma pensão vitalícia até o dia da sua morte. Né? Quantos de nós não sonhamos, né, em ter um emprego, um serviço, né, principalmente um emprego aí na área do ser um servidor público, né, para poder ter a sua, né, como diz aqui, a sua subsistência vitalícia, um emprego vitalício, que quando você se aposentar, você continua recebendo aquele valor, né, que é um valor de uma condição muito boa, porque hoje um salário mínimo não dá para ninguém fazer praticamente nada. Né, está muito difícil, está muito difícil as coisas hoje em dia, né, com tudo isso que tem acontecido. Então a subsistência nossa das pessoas, dos mais pobres, está cada vez mais difícil. Então a gente não pode deixar de acreditar naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus vai fazer. A gente não pode perder a fé. Às vezes muita coisa não está acontecendo na minha, na sua vida nesse momento, porque nós estamos duvidando das coisas de Deus. Estamos agindo contrário à vontade de Deus. Quando a gente começar a crer em Deus acima de tudo e de todos, e acreditar e olhar para Deus, esquecer dos problemas, deixa o rio correr, deixa a água cair, mas atravessa, atravessa, vai andando, né? Vamos fazer que nem Ezequiel, né? Atravessar o rio, deixar ele vir, ele vai vir, vai parecer que vai afogar, mas na verdade, desculpa, a gente vai atravessar e chegar do outro lado. Não abandone o barco, né? Pois a ordem é chegar do outro lado. Então, é olhar firme para Jesus. É olhar firme para Jesus. Não tem outra saída. É olhar firme e crer, assumir a postura de cristão, de crente em Jesus. Nós temos que assumir essa identidade, porque muitas vezes nós não estamos assumindo a identidade que Jesus nos deu. Né? Eu peço desculpa, irmãos, porque é a todos que estão assistindo, que às vezes eu ainda não tenho o costume, né? Estou gravando o primeiro vídeo, então eu estou olhando muito para um lado, eu tinha que permanecer olhando para lá para ficar mais coeso aqui a interação. Mas amém, amém, amém. O importante é que estou passando, né, esta mensagem e espero que os irmãos e todos que estiverem vendo esse vídeo, né, possam, né, ser de alguma maneira tocados, edificados, não por mim, mas por Deus, pela palavra de Deus, tá bom? Esse é um vídeo, eu não vou me demorar muito, já está ficando até extenso, já estamos aqui com 17 minutos, e eu vou parar por aqui, tá bom? E pedindo a Deus que Deus te abençoe, né, te ilumine, te guarde, e que você seja feliz, tá bom? Lembre-se sempre, sempre, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tchau. Tudo de bom.